Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá legal o áudio? Ótimo. Então vamos começar. Então, meu nome é Tayane, tá? Eu vou tentar falar hoje um pouquinho sobre as micoses superficiais, tá? É um assunto bastante extenso, eu vou tentar resumir um pouquinho, né? São doenças muito comuns que a gente vê no dia a dia, então a ideia é a gente comentar um pouquinho a respeito dessas doenças fúngicas. Eu sou dermatologista, então, e consultora do Telesaúde RS. O que são as micoses superficiais, né? São infecções fúngicas dos tecidos queratinizados, né? Então, assim, elas podem acometer a epiderme, né? As unhas e os cabelos. Elas não costumam aprofundar mais do que a epiderme, né? Elas são realmente bastante superficiais. Então, como eu falei no início, é um assunto que tem bastante particularidades, né? Então, bastante extenso. Eu vou tentar falar de uma maneira mais geral, não me alongar muito, não entrar em muitos detalhes. Trouxe bastante fotos, né? Porque eu acho que na dermato isso é bem importante, né? As imagens são importantes. E trouxe também bastante diagnósticos diferenciais, porque eu acho que essa é a principal dificuldade, né? Fazer o diagnóstico em si. Depois um pouquinho sobre tratamento também, que também não vou me alongar bastante nesse ponto. Então, as micoses são divididas em não inflamatórias, as dermatofitoses e as infecções por cândida, né? As não inflamatórias são aquelas alterações que provocam pouca inflamação, não costumam ter muito sintoma por causa disso, né? Elas não ativam muito o sistema imunológico. E basicamente, assim, a mais comum que a gente vê bastante é a ptíriase versicolor, né? Vou citar um pouquinho essas outras, né? São bem menos comuns, mas só para citar mesmo. As dermatofitoses também são muito comuns, elas se dividem, a gente classifica conforme o tipo de apresentação em locais específicos do corpo, né? Elas diferem dependendo do local, né? E a cândida eu vou falar um pouquinho no final, assim, de maneira bem geral, também não vou falar sobre as candidoses invasivas, nem a parte de mucosa, assim, mais especificamente, vou falar mais pro diagnóstico diferencial com as dermatofitoses, que também são bastante prevalentes, né? Então, vamos para ptíriase versicolor. Ptíriase versicolor, então, é causada pela malacésia, né, que é um fungo que é normal na nossa flora cutânea, né? Então, assim, as pessoas que fazem um episódio da doença são pessoas que têm mais propensão a fazer essa infecção, porque muitas e muitas pessoas carregam esse fungo e nunca vão fazer infecção de pele. Assim, tem alguns fatores que predispõem ao aparecimento da doença, né? Ela é mais comum em climas quentes, úmidos, né? Nas áreas tropicais é bastante comum. Depende muito da oleosidade da pele. Existem algumas características mais específicas de substâncias que fazem a oleosidade da pele de algumas pessoas que as tornam mais propensas para fazer essa infecção. Então, assim, nessas pessoas é uma infecção crônica, né? A gente consegue tratar, mas normalmente o que acontece? No verão, onde normalmente se faz mais calor, né? As pessoas acabam fazendo novamente a infecção. Então, assim, a gente considera como uma alteração crônica. A gente vai ter algumas maneiras de evitar que isso aconteça, né? De tentar evitar essa recorrência, mas uma vez que a pessoa desenvolva, a gente já caracteriza como uma pessoa tendo essa predisposição mesmo, né? Então, esses fungos, normalmente, eles colonizam o couro cabeludo, a região mais superior do tronco e as áreas de flexuras, que são áreas todas que têm uma maior quantidade de glândulas sebáceas, né? Também outros fatores, né, além do que eu já citei, né, a sudorese intensa, a desnutrição e algumas imunodeficiências também predispõem ao aparecimento da malacésia, da ptíriase versicolor por malacésia, né? Até inclusive, depois quando eu for falar sobre o tratamento, a parte das roupas é muito importante, porque roupas que predispõem a uma maior sudorese, né, roupas que são mais abafadas também predispõem ao maior aparecimento da doença. Ela é mais comum depois da puberdade, ela é infrequente em crianças,
né? Quando aparece nas crianças, ela costuma surgir mais na área do rosto, né? Caracterizada então por placas arredondadas, podem ser hipocrômicas, hipercrômicas ou mesmo eritematosas, né? Daí vem o nome versicolor, ela pode aparecer dependendo do tipo de pele do paciente, de diferentes cores, né? Elas são descamativas, isso é muito importante, né? A gente tem alguns sinais para tentar identificar e conseguir fazer o diagnóstico diferencial. O que a gente costuma usar bastante é o sinal de Ziller, que nada mais é do que tentar esticar a pele do paciente, né? Esticar a área da lesão, e geralmente essa área costuma aparecer uma descamação. A pele descama naquele local onde o fungo está ativo. Né? É mais comum nas áreas do tórax e dos ombros, por aquilo que eu já citei, da questão das glândulas sebáceas. Normalmente ela costuma ser assintomática, né? Mas algumas vezes pode ter um pouquinho de prurido, um pouquinho de coceira nas lesões. Então, aqui, os diagnósticos diferenciais, né? O mais importante é a ptiríase alba, né? Que é uma manifestação comum nos pacientes atópicos, né? Pacientes que têm rinite, que têm asma, que costumam ter a pele bastante seca. Muitas vezes a gente realmente fica com bastante dúvida, né? Principalmente quando aparece em criança, quando aparece no rosto, né? Algumas coisas que a gente costuma observar para tentar fazer esse diagnóstico diferencial, né? É que na ptiríase alba, as bordas da lesão costumam ser mais mal delimitadas, como a gente consegue ver nessas duas fotos aqui mais de baixo, né? Elas não são tão bem delimitadas. Às vezes tem descamação também, né? Então isso a gente não consegue usar tanto para fazer essa diferenciação, né? A gente tem que ver se o paciente tem outras características de atopia, né? Se tem rinite, se tem uma história de asma, se tem essa pele mais seca, né? Isso também não vai descartar um diagnóstico de ptiríase versicolor, só vai também tornar um pouco mais provável o diagnóstico de ptiríase alba, né? Depois a gente tem a hipopigmentação pós-inflamatória, que pode ser decorrente de diversas doenças, pode ser decorrente inclusive de trauma, né? E também pode aparecer, a gente considera, depois do tratamento da ptiríase versicolor, né? Porque a gente trata e a mancha fica. Isso eu vou falar mais depois, mas muitas vezes a gente fica tratando uma mancha que já não tem mais fungo, né? Isso é importante fazer essa diferenciação. Depois tem o vitiligo, né? Que normalmente são manchas mais brancas, a gente diz que são acrômicas, que não tem cor nenhuma, né? E possuem normalmente essas ilhotas de repigmentação, como a gente consegue ver nessa foto mais inferior à direita ali, que nos ajuda nesse diagnóstico. Tá? Depois a gente tem a sífilis, né? Que é uma alteração. A sífilis pode imitar diversas doenças, né? Isso é uma coisa que eu vou falar ao longo da apresentação, a gente sempre tem que pensar em sífilis, né? Então, vamos lá. Então, falando agora um pouquinho do tratamento da ptiríase versicolor, é importante destacar então essa parte da repigmentação, que costuma ser lenta, né? A gente trata o fungo vai embora, melhora a descamação, né? O paciente não tem mais o desconforto também, que às vezes costuma ter, né? Do prurido, mas a mancha vai ficar, e aí o paciente fica angustiado achando que não melhorou, continua procurando tratamento. Isso a gente tem que sempre frisar no momento que vai tratar, que a mancha vai ficar, né? Essa mancha vai demorar tempo, às vezes leva meses para repigmentar, sempre repigmenta, né? Mas tem que ter um pouquinho de paciência, pegar um pouco de sol, assim, gradualmente, obviamente, mas então isso é importante de frisar para o paciente. A gente tem, a maioria dos casos, a gente consegue tratar bem com os tratamentos tópicos, né? A gente tem diversas opções. A gente pode usar os azólicos, né? Tanto em creme, quanto loção, quanto spray. Se fala em 3 semanas de tratamento, como um tempo bom, né? A maioria dos azólicos são usadas 2 vezes ao dia, né? Exceto o isoconazol, que eu destaquei aqui, porque ele só precisa ser usado uma vez ao dia. Às vezes isso facilita na aderência, né? A adesão do paciente.
A gente também pode usar o próprio shampoo do cetoconazol como tratamento, vai lavar o couro cabeludo. A gente normalmente usa até como adjuvante no tratamento das lesões de pele, mesmo que não vá se usar ele mesmo como tratamento, até porque a gente quer descolonizar o couro cabeludo do paciente, né? Mas a gente pode usar só ele de tratamento e daí espalhando pelo restante do corpo, só tem que deixar agir um pouquinho, né? O ideal é tentar deixar 10 minutos, né? Quando tá mais frio é mais difícil, mas deixar agir 10 minutos antes de fazer o enxágue. Né? Também tem outras opções de produtos tópicos, né? Desde a terbinafina em creme, ciclopirox, né? Que são opções mais caras. Aqui na pitiríase versicolor não tem muito por que a gente usar. O tratamento oral, então, fica reservado para casos mais extensos ou para pacientes que têm dificuldade de acessar o local da lesão, não conseguem passar o creme, né? A gente vê muito, isso é muito importante, a gente vê muito a prescrição do cetoconazol, né, via oral. Né? É corriqueiro, isso se usava bastante no passado, né, e as pessoas continuam prescrevendo bastante o cetoconazol. O cetoconazol funciona bem, né? Só que assim, ele tem um risco muito alto de hepatotoxicidade, né, do dano hepático. Então, assim, a gente costuma deixar ele como uma segunda opção. Né? 1 em 10 mil casos podem ocorrer hepatite, né? É uma prevalência bastante alta, né? Então, a gente não usa o cetoconazol como primeira opção, embora ele tenha um ótimo resultado. Né? O que a gente costuma usar mais é o próprio fluconazol, né? É uma posologia bem simples, a gente usa 300 miligramas, normalmente 2 comprimidos de 150, uma vez na semana por 2 semanas. Né? Voltando a lembrar, vai fazer o tratamento, vai melhorar a descamação, as manchas vão ficar e a gente tem que explicar isso para o paciente, né? Que vai demorar para passar parte das manchas. Né? O itraconazol também é uma opção válida, né? A gente costuma usar 200 miligramas ao dia por 5 dias, podem ser tomados os 2 comprimidos juntos, né? Os comprimidos são de 100 miligramas, não tem problema tomar os 2 juntos. Para os episódios recorrentes, né, como eu falei no início, são muito comuns, né, a gente tem algumas maneiras de tentar evitar que isso fique voltando. Né? A questão das roupas, que eu já falei, é importante dizer para o paciente no verão evitar usar roupa muito colada ao corpo, evitar usar tecido sintético, né, para tentar reduzir a sudorese. Né? A gente pode usar o cetoconazol shampoo como uma profilaxia da recidiva, né? Sempre, né? Toda a vida, uma vez na semana, né? Espalhar por todo o corpo para retirar o fungo que acaba recolonizando, né? E evitar que faça novos episódios. Lembrando que o cetoconazol é um shampoo que resseca bastante o cabelo, principalmente para as mulheres, né? Que não vão gostar de ficar usando ele com frequência. Então, assim, explicar para o paciente que tem que deixar agir um pouquinho, não tem problema usar condicionador ou usar um creme nas pontas do cabelo, isso não atrapalha em nada. Né? Para episódios também recorrentes, opções de via oral, a gente pode usar tanto o fluconazol quanto o itraconazol uma vez ao mês só. Aí nessa dose de 300 miligramas para o fluconazol, né, podem ser tomadas as 2 cápsulas juntas e o itraconazol 200 miligramas no mês. Daí a gente tem que dividir a dose, tomar 200 de manhã e 200 à noite, né, para a absorção ser boa do itraconazol. Muito bem. Passando agora então para a tinea nigra, né, é uma doença menos comum, né, a gente vê bem menos do que a ptiríase versicolor. Normalmente os pacientes acabam não procurando atendimento porque ela é assintomática, né? Muitas vezes ela acaba sumindo sozinha, se consegue fazer o tratamento só esfregando bem aquela área, né? Então os pacientes acabam não procurando, a gente não vê tanto, né? Então o Ortaia werneck, né, é o fungo que causa a tinea nigra. Também é mais comum nos climas tropicais, nos adultos jovens, assim como a ptiríase versicolor. Ela pode ser encontrada no solo, mais em ambientes úmidos. Né? Então, na clínica, ela costuma ocorrer como uma placa mais arredondada nas palmas ou plantas. Pode ter uma descamação discreta, né? Costuma ser escurecida e geralmente é assintomática. Também pode ter um prurido leve, mas é a mais incomum.
Da parte dos diagnósticos diferenciais, o mais importante de todos, e daí a importância dessa micose superficial, é o melanoma acral, né? A gente também tem os nevos melanocíticos, né, que não tem problema maior, mas o melanoma acral é um diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que lembrar, né? A tínia costuma ter, assim, uma coloração mais clara, ela costuma ser uma lesão um pouquinho maior, ela não tem estriações, assim, se a gente olhar de pertinho, aquelas estriações que a gente vê nos nevos, né? Que se olhar um nevo de palma de planta, a gente vê que ele é meio estriadinho, ele acompanha as linhas da pele. A tínia não faz isso, ela é mais irregular nesse sentido, né? E o melanoma, em si, a gente tem que olhar para aquela questão do ABCDE, né? A simetria, as bordas que são bem mais irregulares, né? A tínia costuma ser mais arredondada, a grande quantidade de cores, né? Então são algumas coisas para a gente lembrar desse diagnóstico diferencial, tá? De tratamento, como eu falei, é um tratamento tranquilo de se fazer, né? Um tratamento normalmente tem uma boa resposta ao tratamento. A gente pode usar qualquer um dessas opções de creme, desde os azólicos, a terbinafina também é uma boa opção, né? Até mesmo ceratolíticos, se a gente for usar cremes de ureia, de ácido salicílico, que façam a renovação da pele, eles também têm uma boa resposta, né? É um fungo que não costuma ser muito complicado de tratar. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a pedra branca e a pedra negra, né? São fungos que são característicos da haste do cabelo, tanto do couro cabeludo quanto da barba, axila, região genital, né? Também são menos frequentes, mas vamos citar algumas características, né? Então, a pedra branca, o fungo que causa é o Trichospora umbeigele, né? Ela é caracterizada por nódulos mais brancos, mais amolecidos, que são pouco aderentes ao fio, né? E podem causar quebra do fio na área em que ele acomete, né? Até já destacando a diferença da pediculose, tanto da pedra negra quanto da pedra branca, é que eles não acometem tanto a região mais próxima ao couro cabeludo, como acontece com a pediculose. Eles podem acometer as regiões mais distantes, assim, mais para metade, para o final do fio. Né? A pedra branca, então, nos pacientes imunossuprimidos, ela pode fazer uma doença sistêmica. A pedra negra, então, a característica clínica dela é que ela se apresenta com nódulos pretos, né, mais endurecidos, e podem ser aderentes, assim como a pediculose também. Tá? E também podem fazer essa quebra do fio. Muito bem. Então, os diagnósticos diferenciais, né, o mais importante é a pediculose mesmo, né, também tem a dermatite seborreica, né, os dois, tanto a pediculose quanto a dermatite seborreica, costumam ser acompanhados de prurido, isso é importante, né, as pedras não costumam dar coceira, né, e isso, né, então, tratamento, basicamente, para essas infecções, a gente vai precisar cortar o cabelo, né? Os outros tratamentos são mais, assim, eles têm uma resposta muito variável, né? Tentar o uso do cetoconazol shampoo, outros tratamentos mais tópicos ou mesmo sistêmicos, costuma ter pouca resposta. Também falando da dermatite seborreica, né? No diagnóstico diferencial, também olhar o rosto do paciente, né? Que às vezes a dermatite seborreica pode dar no rosto, né? Que também chama atenção para esse diagnóstico. Dermatite seborreica dá bastante eritema no couro cabeludo, né? Associado, coisa que as pedras não provocam, né? Como são micoses pouco inflamatórias ou não inflamatórias, elas não fazem muito esse eritema. Então vamos passar para as tíneas agora. As tíneas, então, são um grande grupo de doenças, né, com diversas características diferentes, como eu já falei no início, dependendo da área em que acomete, né, tem algumas particularidades. Então, eu vou falar um pouquinho de cada área, das áreas mais comuns, né, e destacar alguns pontos principais para tentar ajudar um pouquinho no diagnóstico. Então, falando um pouquinho mais de maneira geral nesse início, as dermatofitoses podem acometer tanto a pele, quanto os cabelos, quanto as unhas, né? Existem três grandes grupos de fungos que causam as dermatofitoses, que são os micrósporos, os tricófitons e os epidermófitons,
né? Então, todos eles podem acometer alguns a pele, outros o cabelo, outros as unhas, né? O Trichophyton rubrum é o mais comum, né? De maneira geral, em todos os locais. Ela também é mais comum após a puberdade, e, com a exceção da Tinea capitis, que a gente vê bem mais na infância, né? Então, a gente tem essa divisão, assim, da característica dos fungos. Essa divisão ocorre em todas as famílias, tanto dos micrósporos quanto dos tricóptons e epidermófitons, né? Os fungos, eles são classificados conforme o que seriam os seus hospedeiros originais, né? Para o qual eles estão adaptados, né? Então, a gente tem os fungos. Isso é importante depois para a clínica, tá? Por isso que eu estou citando essa parte da adaptação. Então, os fungos antropofílicos são aqueles que já são mais característicos da infecção do homem, né, dos humanos. Eles, por isso, costumam provocar uma reação inflamatória menor, né, porque já são mais adaptados, mas eles também têm uma cura mais complicada, mais difícil, porque eles já têm mecanismos para permanecer no organismo do ser humano, né? Os fungos zoofílicos têm uma inflamação mais intensas, às vezes aparecem com pústulas, com vesículas, mas são mais tranquilos de tratar, mais fáceis, porque eles não têm essa adaptação tão grande. Os geofílicos ficam mais ou menos parecidos com os zoofílicos, mas no meio termo, não provocam tanta reação quanto os zoofílicos e também não são assim tão difíceis de tratar quanto os antropofílicos. Então aqui vem uma parte muito importante que vai valer para todas as tíneas. Inclusive eu não falei na parte da ptiríase versicolor, né, na parte do diagnóstico, voltando um pouquinho assim só para citar, ptiríase versicolor no diagnóstico, na grande maioria das vezes a gente faz o diagnóstico clínico, né, usando o sinal de Ziller, usando a parte da unha, o sinal da unha. Quando se fica na dúvida, a gente pede um exame micológico direto. A gente não costuma pedir a cultura de fungo na ptiríase versicolor, porque é um fungo muito difícil de crescer em cultura. E o exame direto, ele é muito característico. Se tem o fungo, está ativo, a gente consegue enxergar no exame direto, né? E não precisa da cultura. Isso na ptiríase versicolor, tá? Mas a grande maioria das vezes a gente faz o diagnóstico clínico. Já nas tíneas, isso é um pouquinho diferente. O diagnóstico clínico muitas vezes é mais complicado, né? Existem muitos diagnósticos diferenciais, às vezes diagnósticos diferenciais difíceis, né? A gente tem uma prática muito comum até dos pacientes de já terem usado outros tratamentos, o que modifica muito o aspecto da lesão, o aspecto original da lesão, né? Que torna o diagnóstico realmente complicado. Então a gente usa muito mais essa ferramenta do exame micológico e da cultura, né? Dentro do possível, onde tiver disponibilidade, né? Então é muito importante a gente, às vezes o diagnóstico clínico é muito complicado, né? Tem muitas doenças que imitam as tíneas, né? Então a gente tem que acabar pedindo o micológico e a cultura de fungos para facilitar no diagnóstico. Isso vale para todas as tíneas, né? Todas que eu vou falar daqui para frente. Então, começando a falar sobre a tínia do corpo, né, a tínia corporis, ela acomete mais o tronco, as extremidades, é mais comum nas áreas expostas, mas pode acontecer em qualquer área, né? Alguns dos fungos mais comuns são o Trichophyton rubrum, né, o Mentagrophytes também. A transmissão pode ser de todas aquelas formas, né, tanto animais quanto os homens, de homem para homem, né, de pessoa para pessoa, quanto também do solo, né? Tem essa característica bastante marcante, que é aquela placa anular normalmente, né, arredondada, que vai ter as bordas mais elevadas, o pessoal costuma falar as bordas ativas, né, o crescimento sempre do centro para fora, né, centrífugo, né, e costuma ocorrer esse clareamento central, normalmente um clareamento parcial, né. As pústulas e vesículas também têm que ser bastante valorizadas, elas são bastante comuns nas tíneas, todos os tipos delas, né? Então também a gente tem que lembrar disso. As lesões podem ser únicas, né? Como nessa primeira foto, ou confluentes, como na segunda foto, né? Quando elas fazem essa confluência, elas ficam mais com esse aspecto que a gente chama de policíclico, né? Reunião de várias lesões. Já entrando nos diagnósticos diferenciais, né? A gente tem diversos diagnósticos diferenciais, aquilo que eu falei, às vezes é bem complicado,
né? Tantos pacientes usam produtos, quanto às vezes os médicos mesmo prescrevem aqueles produtos que têm corticoide, tem antifúngico, tem antibiótico, né? E isso mascara muito a lesão. Então, os diagnósticos diferenciais têm que estar sempre na nossa cabeça para a gente não deixar passar. Né? O primeiro deles, então, são os eczemas, de maneira geral, tanto eczema de contato quanto eczema própria dermatite seborreica, né? O eczema seborreico, eczema tópico, cada um com suas características, outras mais específicas, né? Quanto o eczema nunular, que é um eczema mais característico de quem é atópico, né? Que são essa primeira figura aqui de baixo. A gente vê mais essas lesões arredondadas, principalmente nos membros, né? Nas pernas, basicamente, mas também nos antebraços, nos braços. São bastante pruriginosas as lesões de eczema nunular, o que confunde com a tínia, porque a tínia também pode ser bastante pruriginosa, né? Então é um diagnóstico diferencial importante. O líquen simples crônico também com bastante prurido, que nada mais é do que aquela liquenificação ocasionada por um ato de coçar, né, constante. Também a gente tem que lembrar com um diagnóstico. Às vezes a gente cura a tínia e a pessoa já desenvolve um líquen simples crônico, né, pelo ato de coçar bastante. Então tem que lembrar que isso também pode ser um diagnóstico diferencial. Então, também, como diagnóstico diferencial da tinea corpus, lembrar da psoríase, né? A psoríase costuma ter uma escama mais esbranquiçada, né? É característico aquela descamação mais branca da psoríase, e isso chama bastante atenção, né? Elas costumam ter lesões mais infiltradas, né? As lesões de psoríase costumam ser mais grossas. A gente tem que examinar outras localizações, a psoríase costuma ser mais simétrica, olhar os cotovelos, olhar os joelhos, o couro cabeludo, né, a região interglútea, que são áreas mais comuns de psoríase, para tentar fazer esse diagnóstico diferencial. Um outro diagnóstico bastante importante, né, que muitas e muitas vezes a gente deixa passar, que é o granuloma anular. Daí para vocês verem como tem bastante coisa, né? O granuloma anular é uma doença inflamatória bastante comum, né, mas que é pouco diagnosticada. Ela costuma ter menos coceira, né, não tem uma etiologia bem definida, né? Ela costuma ter bem menos descamação do que a tínia, né, para ajudar o diagnóstico, mas muitas vezes nesses casos a gente vai precisar de uma biópsia cutânea, né? Daí encaminhar um dermato, etc., porque é um pouquinho mais complicado, né? Mas é para lembrar que também pode existir o granuloma anular como diagnóstico diferencial. Ancenias a gente nunca pode esquecer, principalmente nas áreas mais prevalentes, né? Também é um diagnóstico diferencial. Se tiver suspeita, tem que fazer teste de sensibilidade, né? Não dá para deixar passar um diagnóstico de ancenias, né? Também pode simular uma tina, às vezes é difícil. A ptiríase rosa, assim como o granuloma anular, é uma doença que às vezes se deixa de fazer o diagnóstico, né? A ptiríase rosa se acha que tem uma origem viral, né? Que tem uma etiologia viral, não se sabe ao certo, né? É bastante comum na faixa também jovem, né? Adulto jovem, adolescente, né? E é uma doença autolimitada, então muitas vezes ela vem, vai embora, né? E a gente acaba não fazendo o diagnóstico, né? Ela é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial com a tina, muitas vezes, né? Ela normalmente começa com esse medalhão que vocês estão vendo na foto inferior à esquerda, né? Esse medalhão, às vezes ele fica somente ele por 1, 2 semanas, né? No momento em que tá só esse medalhão, que a gente chama de placa-mãe, o diagnóstico diferencial com a tina é muito difícil, né? A gente vai acabar fazendo mesmo o diagnóstico quando surgirem as outras lesões, né? Então ele inicia com esse medalhão e depois as lesões disseminam para o restante do corpo, né? E aí que fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Ele costuma dar lesões em todo o tronco, né? Às vezes na região cervical, na área proximal dos membros, né? Com poucos sintomas, né? Isso ajuda bastante, porque a tinea com essa extensão teria muita coceira, muito prurido, né? Então a ptiríase rosa não tem isso, né? O que nos ajuda bastante. Às vezes só com o tratamento, né? A pessoa acaba iniciando um tratamento para fungo e não tem resposta e aí começa a se pensar na ptiríase rosa, né? Também lembrando do impetigo, né? Que pode fazer essa conformação um pouco semelhante à tínia, né?
As crostas mielicéricas, a secreção, elas ajudam na parte da diferenciação diagnóstica, né? Também lembrar que às vezes podem ser concomitantes, né? Nada impede de que uma lesão de tínia possa ter uma infecção por bactéria junto, né? Então, lembrar que esse é um diagnóstico diferencial que a gente sempre tem que ter em mente. Mais uma vez falando de sífilis, né? A segunda aparição da sífilis, a sífilis sempre tem que ser lembrada, né? A sífilis é conhecida na dermatologia como a grande imitadora, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação que eu vou falar várias vezes da sífilis, né? E hoje em dia a gente está numa prevalência muito alta, num boom da sífilis, né? A gente está vendo bastante, né? Então, na dúvida, a gente tem que pensar em sífilis, a gente tem que solicitar um VDRL para descartar que possa ter infecção por sífilis. Isso vale para a Tinea corporis também. Algumas apresentações podem enganar, né? Falando então um pouquinho do tratamento, né? Para a Tinea corporis, a gente consegue, na grande maioria das vezes, fazer também um tratamento tópico, né? As lesões únicas, as lesões que são mais inflamatórias, normalmente ocasionadas por fungos que são zoofílicos ou geofílicos, a gente consegue usar então um tratamento tópico. O que é preconizado, assim, a questão do tempo é uma coisa que não é totalmente bem definida. A gente costuma orientar 4 semanas de tratamento, porque aí fica mais tranquilo para o paciente fazer. Alguns casos, às vezes, se a gente consegue orientar um pouquinho melhor, o que a gente pode dizer também é que depois que cura, depois que não tem mais nada na pele, que não está enxergando mais nada, ainda vai usar 2 semanas a mais de tratamento, né? Isso é uma outra maneira da gente também orientar o tratamento tópico, né? A gente tem a opção dos azólicos de novo, né? Com aquela ressalva de que todos os cetoconazol, miconazol, clotrimazol, oxaconazol, todos têm que ser usados 2 vezes ao dia, exceto o isoconazol, que pode ser usado só uma vez ao dia. Às vezes pode ser um pouquinho mais caro, né, um pouquinho menos acessível, mas tem a facilidade posológica. Temos também a opção do ciclopirox, né, que tem uma boa ação para os dermatófitos. E temos a opção da terbinafina tópica, né? Tem alguns estudos que falam em uma boa resposta ao tratamento com 2 semanas de uso, né? O que seria mais rápido, né? Tem alguns estudos que inclusive falam 1 semana de uso. Ela também pode ser usada 1 a 2 vezes ao dia. Teria essa vantagem de ter uma resposta mais rápida do que os azólicos, do que o ciclopirox. Mas é mais cara, né? Então também tem essa questão do valor, né? Com relação aos tratamentos orais, né, a gente usa mais para pacientes com infecções extensas, pacientes imunossuprimidos, pacientes que não estão respondendo bem ao tratamento tópico, né, a gente reserva para eles, né, as opções, assim, que a gente costuma usar mais, por serem mais eficazes, são a terbinafina e o itraconazol, né, a terbinafina nessa posologia de uma vez ao dia, né, 250 miligramas, por 1 a 2 semanas. A gente tem que avaliar e ver como é que como vai ser a resposta ao tratamento, tem que ver a extensão, né? Se é muito extensa, a gente já vai prescrever 2 semanas, se é mais leve, 1 semana é o suficiente, né? A gente costuma usar realmente a terbinafina como uma primeira opção. Ela é bastante eficaz, né? Tem pouca interação medicamentosa e nisso difere do itraconazol, né? O itraconazol tem uma boa resposta, mas ele é mais difícil de usar, porque ele tem mais interação medicamentosa, tem uma absorção mais errática, né? Então a gente acaba deixando o itraconazol mais como uma segunda opção. O grande problema da terbinafina é o custo, né? É uma medicação que é mais cara. O itraconazol, muitas vezes, a gente tem um acesso mais fácil, né? Então, aí acaba usando. Só tem que sempre checar, quando vai usar o itraconazol, a questão da interação medicamentosa, né? O itraconazol, por exemplo, não pode ser usado em pacientes que estão usando o omeprazol, né? Que é uma medicação que a gente usa, que é de uso bastante comum, né? O omeprazol. Porque se usar junto com o omeprazol, ele não absorve, então não vai fazer efeito nenhum, né? Então a gente sempre tem que atentar para essa questão do itraconazol. A gente vê bastante prescrição do fluconazol, né, para qualquer tipo de fungo. O fluconazol ele é considerado um tratamento para tínia, mas para as dermatofitoses, mas ele sabidamente ele tem uma eficácia inferior,
né? Às vezes também ele tem um acesso um pouquinho mais fácil, né? Então fica também como uma opção diagnóstica, uma opção de tratamento, né? Mas com uma eficácia um pouquinho inferior. A griselfulvina é uma medicação que já foi usada, que foi muito usada no passado, né? Bastante usada, por muito tempo se usou bastante a griselfulvina. Hoje em dia a gente reserva ela basicamente para tinea captis, né? Para os outros tipos de tinea, a toxicidade da griselfulvina não compensa, não compensa o risco, né? A gente usar a griselfulvina tendo essas outras opções. Então a gente acaba deixando como uma última opção de tratamento sistêmico. Então, passando agora para a tinea pedis, né? Então, é a dermatofitose mais comum, né? O local de acometimento mais comum, né? Tem estudos que dizem que praticamente todas as pessoas, algum dia na vida, vão ter alguma manifestação da tinea pedis, né? É o tipo de tinea que dá nas plantas, basicamente, e na região interdigital, né? É mais comum em homens, né? Um pouco pela questão do hábito do uso do sapato mais fechado, né? A contaminação pode ocorrer, a gente vê bastante relato de contaminação em banheiro, vestiário de empresa, né? Local que tem muita gente, que as pessoas usam, ficam muito com os pés descalços, né? Piscinas também, são os locais mais comuns da contaminação da TIN, né? Ela tem algumas apresentações clínicas que são distintas, isso é importante nos diagnósticos diferenciais e é importante no tratamento, né? As apresentações basicamente são divididas em a tinea em mocassim, né? Que é aquela apresentação com a hiperceratose da planta, o engrossamento da pele da planta, descamação plantar, às vezes o surgimento de fissuras, né? É o tipo de mais difícil tratamento, né? Normalmente as tinas em mocassim a gente acaba usando a medicação via oral, porque não se consegue uma boa absorção do tratamento tópico, né? Porque justamente tem esse aumento das camadas, né, da pele, né? Depois a gente tem as tinhas interdigitais, né? Que são a apresentação mais comum da tinea pedis, né? Que é aquela maceração dos interdígitos dos pés, às vezes com fissura, bastante coceira, né? Tem que estar atento a esse tipo de apresentação, principalmente por ser uma porta de entrada para o surgimento de infecções mais graves, erisipelas e celulites do membro inferior. Né? E depois tem uma apresentação vesicular, que é mais inflamatória, que às vezes ocorrem pústulas, ocorrem vesículas. Né? Aqui, então, mostrando um pouquinho dos tipos de apresentação. Aqui seria uma apresentação em mocassim, né? Nessa região lateral, a gente vê essa delimitação lateral é bem característica, né? Mesma coisa aqui, a gente consegue ver essa hiperceratose plantar, né? Que é característico da tinea em mocassim, né? Interdigital, a gente já tem mais o aparecimento dessa maceração interdigital, essa aqui é bastante comum, né? O que o pessoal chama de frieira, né? Essa apresentação entre os dedos. Aqui seria uma tinea mais vesicular, né? E lembrando que assim, ó, a apresentação só no dorso do pé a gente considera como sendo uma tinea corporis, né? Não seria uma tinea pedis especificamente. O tratamento vai ser um pouquinho diferente. Mas quando acontece de a apresentação iniciar na planta e daí depois aparecer no dorso do pé, a gente considera como tinea pedis e nos facilita no diagnóstico, né? Porque a parte de apresentação no dorso, ela é mais característica, né? A gente consegue definir melhor aquela questão das bordas elevadas e tudo. Então, agora falando dos diagnósticos diferenciais, né? A gente tem as infecções bacterianas, aqui a gente tem uma infecção por eritrasma, que é um tipo de bactéria comum, né? Às vezes o diagnóstico é um pouco difícil, porque a gente tem que ter ou acesso a um exame no próprio micológico, também fazer um bacteriológico, né? Conseguir identificar as bactérias, ou a gente tem um mecanismo que a gente usa que é da luz de Wood, que também facilita no diagnóstico. A luz de Wood a gente aproxima da lesão. Quando é eritrasma, ela fica vermelha, né? Então a gente consegue, vermelha coral mais ou menos, a gente consegue fazer o diagnóstico a partir daí.
As cândidas, às vezes de interdígitos, principalmente, são mais difíceis da gente diagnosticar. Elas costumam ser mais eritematosas, assim, com bastante fissuras. São mais comuns em diabéticos, né? Isso é importante lembrar, questão das cândidas. Normalmente ela também vai estar presente em outras áreas do corpo quando acomete os interdígitos. As queratodermias palmoplantares, outro diagnóstico diferencial, elas são... tem que ver a história do paciente, história familiar, normalmente os pais são acometidos, né? Tem as lesões desde a infância também. Depois a gente tem a psoríase, né? Que é um diagnóstico importante da gente lembrar. A psoríase pode ter a mesma apresentação, inclusive sempre que a gente pensa em psoríase, né? A gente obviamente tem que examinar toda a pele do paciente, né? Para ver se tem lesões de psoríase em outros locais do corpo. Isso facilita muito no diagnóstico, né? Sempre olhar toda a pele, né? E se pensou em psoríase, tem psoríase em outros locais do corpo, de qualquer maneira tem que fazer o exame micológico. Por quê? Porque pode ter uma tinea pedis. A tinea pedis é super comum, né? E nada impede que a pessoa tenha psoríase no cotovelo e tenha uma tinea pedis no pé, e que não seja psoríase no pé. Então, o micológico é mandatório, né? Nas crianças, a gente tem o que a gente chama de dermatite plantar juvenil, que é uma alteração muito comum nos atópicos, né? A gente vê bastante nos atópicos, tem essa apresentação. A descamação costuma ser no antepé, na parte mais da frente do pé, assim, mais próximo aos pododáctilos, né? Os dedos dos pés, né? Costuma ter bastante prurido, né? E é mais comum a dermatite plantar nas crianças do que a própria tinea pedis, que não é tão comum em crianças. Novamente falando na sífilis, né? A apresentação plantar da sífilis é bastante característica, a palmo plantar, né? Então essas lesões assim mais difusas, mais arredondadas, esses aqui são todos casos de sífilis, né? A gente chama atenção para isso, tem que lembrar da sífilis, né? E tem que pedir um VDRL para descartar, isso é muito importante. Nas mulheres, principalmente, a gente tem mais da apresentação interdigital, o diagnóstico com os calos, né? O uso do salto alto, às vezes o dedinho muito apertado, e faz aqueles calos interdigitais que a gente chama. Então, às vezes, esses calos também têm fungo junto, né? A gente consegue tratar o fungo vai embora e persiste com o calinho ali. Isso tem que fazer mudança de hábitos, tem que fazer proteção, etc., para conseguir melhorar, senão reinfecta de novo pelo fungo. Muito bem, então vamos passar para a tinea manum. Também a tinea manum, ela costuma ocorrer mais em pacientes que também têm a tinea pedis, né? Elas costumam vir juntas, tanto a tinea pedis quanto a onicomicose, tanto dos pés quanto das mãos. Então, se por acaso for examinar um paciente tem descamação das mãos, sempre tem que examinar o pé também, isso é bem importante. De repente vai ter ali um fungo de interdígito do pé, que vai auxiliar muito no diagnóstico da tinea manum, né? A gente chama de tinea manum aquela apresentação palmar. O dorso da mão é considerado tinea corporis, né? Então a apresentação da descamação palmar a gente chama de tinea manum, né? Podem aparecer vesículas também, né? Às vezes algumas pápulas foliculares. E é muito interessante essa apresentação dos dois pés acometidos e uma mão, porque a grande maioria das vezes, a grande maioria não, né? Metade dos casos, a tinea manum é unilateral, né? Então, dois pés e uma mão é bastante comum de ver e também nos ajuda no diagnóstico, né? Se a gente vê dois pés com tinea pedis e uma mão descamando, a gente vai pensar na tinea manum, né? Como diagnóstico diferencial, a gente tem a dermatite de contato, que é uma alteração bastante comum. Como vocês podem ver nessas apresentações, é bastante complicado fazer um diagnóstico diferencial só clinicamente, né? A gente tem que pedir micológico. Aqui tem que pedir micológico porque, claro, vai fazer uma história do paciente, vai avaliar a parte ocupacional, se tem contato, etc. Mas a gente não vai escapar do micológico, senão a gente pode deixar passar um diagnóstico de tinea, muitas vezes. Né? A psoríase também pode acometer as mãos dessa maneira, mas é menos comum. Tá? Também sempre lembrar de examinar todo o corpo quando se desconfia de psoríase. As queratodermias palmoplantares também, aqui tem diversos tipos de queratodermias. Normalmente o paciente vai ter uma história familiar, vai ter história desde a infância, às vezes desde bem de nascimento, ou dos primeiros anos de vida, né? Isso aí fica um pouquinho mais fácil da gente fazer esse diagnóstico diferencial.
E, de novo, a sífilis, né? Apresentação palmar, sempre lembrar, parecida com a plantar, sempre olhar a planta quando vê a mão. Lesão na mão, a gente, de maneira geral, tem que olhar a planta, né? Se tem as lesões semelhantes arredondadas, né? O paciente tem fator de risco, tudo, tem que pedir VDRL, sífilis é a grande imitadora. Tratamento, então, da Tinea pedis e da Tinea mano, a gente vai falar um pouquinho junto, né? Os cremes com ureia ajudam a afinar, digamos assim, a pele para penetração melhor do tratamento tópico, né? Então, podem ser usados como auxílio. Tratar a hiperidrose, principalmente dos pés, né? O suor dos pés, ele pode propiciar o acometimento dos fungos, né? Nos pés, né? Então, a gente tem que tentar tratar a hiperidrose. Os cuidados com sapatos e meias são importantes. A meia sempre de algodão, né? Não usar sapato sem meia, isso é importante. Se usar o sapato sem meia, tem que botar para arejar, tem que botar no sol, porque senão o fungo vai ficar lá e a pessoa vai botar o sapato e vai recontaminar. Lembrar de sempre secar muito bem os pés, né? Principalmente o interdígito, né? Depois do banho, lembrar que tem que secar bem. Às vezes a gente aconselha o paciente até usar um secador de cabelo, né? E sempre quando vai examinar um paciente com tinea pedis, tem que lembrar das erisipelas e das celulites, né? E qualquer sinal de infecção maior por bactéria, a gente tem que estar de olho, tem que tratar. Então, tratamento tópico, né? Como eu falei, para tinea pedis, a gente reserva mais para os casos de interdígito, tá? Porque os casos muito hiperceratóticos, a gente até pode usar como adjuvante, né? Como auxílio, mas a penetração é muito baixa. Então, assim, não vai ter boa resposta. O paciente vai ficar usando por meses a fio aquele creme sem resposta, né? Então, a gente reserva ou para casos com pouco acometimento ou para casos interdigitais. Com o mesmo esquema aquele de 4 semanas de tratamento, ou 2 semanas, tratar mais 2 semanas depois que tem a cura clínica. A gente também usa bastante, no caso da tinea pedis, o ciclopirox, né? Por quê? Porque o ciclopirox também tem uma ação antibacteriana. É muito comum naquela tinea de interdígito a gente ter bactéria junto. Então, o ciclopirox é uma opção, é usada 2 vezes ao dia também, né? Se tá com dificuldade diagnóstica com relação à cândida, também é bom usar o ciclopirox, porque ele trata bem cândida também, né? Então, para as tinea pedis de interdígito é uma boa opção. Depois a gente tem a terbinafina e a butenafina, com aquela ressalva do valor mais elevado. E os azólicos, de maneira geral, todos são bem eficazes, né? Mais para as questões dos interdígitos mesmo. Quando a tinea é a mano e a tinea imocassim, aquela que eu falei que é hiperceratótica, a gente vai ter que usar a terbinafina ou vai ter que usar o itraconazol. A gente não escapa muito da medicação oral, senão a gente vai ter uma resposta parcial. Né? Então, a terbinafina, de novo, para aquelas questões que eu já falei para a tinea corporis, ela é a primeira opção. Por quê? Porque é a mais eficaz, porque tem menos efeitos adversos e menos interação medicamentosa. Né? É mais cara. Esse é o único inconveniente. O itraconazol também tem uma boa eficácia, até a gente usa por menos tempo, né? Nesse caso, no caso da tinea pedis, é só uma semana. Tem que usar 200 miligramas 2 vezes ao dia, 2 comprimidos 2 vezes ao dia e por uma semana. Também é uma boa opção, né? Só tem que atentar mais para a questão das interações medicamentosas. Passando então para a tinea cruris, né? Ela é a mais comum nos pacientes que têm tinea pedis, né? Então, se vê lesão na virilha, tem que olhar o pé, né? As coisas na dermato a gente sempre tem que olhar o corpo inteiro, né? Então, se tem lesão na virilha, o pé é importante ser examinado para ver se o paciente tem tinea pedis. Isso ajuda bastante para diferenciar uma tinea de virilha de uma cândida de virilha, né? Se tem lesão no pé, a gente já vai estar pensando um pouquinho mais na tinea, né? Então, a contaminação pode ocorrer por uso de toalhas compartilhadas, né? É mais comum em climas quentes e úmidos, né? Com aumento da sudorese, assim como a tinea pedis é mais comum em homens, né? Às vezes acontece essa contaminação do pé para a virilha, né? O cara vai botar a calça, carrega o fungo que está no pé e vai acabar na virilha, né? Então, isso é um tipo de contaminação que a gente vê também. Costuma ser bastante pruriginose, né? E tem aquela mesma característica das bordas elevadas que tem a tinea corporis, né? Então, são essas placas com descamação na região inguinal.
às vezes tem nódulos quando tem um acometimento maior do folículo piloso, né? Na diferenciação com a cândida tem menos erosão, né? E tem menos fissura. Normalmente acomete a bolsa escrotal, mas acomete pouco, né? Diferente da cândida que nós vamos ver agora, que acomete bastante a bolsa escrotal, né? Então é o principal diagnóstico diferencial, né? A cândida é muito comum nessa área genital, né? E algumas coisas que a gente pode usar para fazer esse diagnóstico diferencial, então é o exame do pé, como eu falei, né? A segunda coisa bastante importante são essas pápulas que vocês conseguem ver aqui nessa figura, que a gente chama de pápulas satélites, né? Deixa eu apontar aqui. Essas pápulas aqui, isso aqui é característico de cândida, né? Enxergou isso aqui, tem que pensar antes em cândida. As pápulas até podem acontecer nos dermatófitos, mas não são tão comuns quanto na cândida. O eritema é mais intenso na cândida, as fissuras e as erosões são mais importantes. Então a cândida acaba dando dor, porque eu faço fissura, né? A tínia em si, ela dá mais prurido mesmo. Tá? Esse é o diagnóstico diferencial mais importante da tinea cruris. Também as infecções por bactéria, e vem aquele eritrasma que eu falei para vocês, tem um diagnóstico difícil, né? Acomete também a axila, às vezes pode acometer só a virilha, né? Então, tem que pedir junto com o micológico, se tiver alguma dúvida, se não estiver respondendo ao tratamento, tem que pedir junto com o micológico um bacteriológico, ou, se tiver acesso, fazer o exame com a luz de UD, porque aí o diagnóstico fica muito fácil. Né? Lembrar também da psoríase, né? Se tem alguma suspeita, examinar o restante do corpo, ver se tem lesão no cotovelo, ver se tem lesão no couro cabeludo, isso ajuda no diagnóstico, né? As lesões iniciais, às vezes, não tem aquela descamação, a lesão da psoríase invertida, que a gente chama, não tem aquela descamação grossa, importante que dá em outras áreas de psoríase, justamente por causa do atrito naquela região, né? Então, às vezes é complicado também. Na dúvida, tem que pedir um micológico, né? Às vezes as lesões de psoríase podem estar contaminadas com a tínia também, né? Uma coisa não impede a outra. Então, o micológico é mandatório, mesmo que se ache que seja só psoríase, tem que pedir um micológico para descartar que possa ter uma tínia associada. Então, falando agora do tratamento, né? Então, importante, como eu já falei, já frisei, né? Avaliar os pés e as unhas do paciente para ver se tem infecção. Tem que tratar o pé também, porque senão vai fazer reinfecção, né? Evitar, então, quer dizer, na verdade, utilizar mais roupas de algodão, deixar a área mais arejada, né? Calcinha, cueca de algodão, manter o local seco, assim como os pés, né? Usar até um secador de cabelo muitas vezes, né? O tratamento com tópicos costuma ter uma boa resposta para a crures, né? Se tem cometimento do pé, também já é aconselhável a gente usar um tratamento oral, né? Mas para a crures em si, o tópico é o suficiente. Mesmo esquema, 4 semanas de tratamento ou 2 semanas a mais do momento em que não se tem mais lesão. Se tu está tratando, sumiram as lesões, vai fazer mais 2 semanas de tratamento. Aqui também a gente destaca o uso do ciclopirox como um tratamento tópico, justamente para aquela dúvida, assim, da cândida principalmente, não tenho certeza, não tem muita pápula satélite, não sei se é cândida ou se é tínia. Aí nós vamos usar o ciclopirox porque pega bem a cândida também, né? Se não for muito extenso, não precisar de tratamento oral, a gente consegue fazer um bom tratamento com o ciclopirox. Serve também para as bactérias. Terbinafina, butenafina também vai ter uma boa resposta, é mais caro. Os azólicos, de maneira geral, também podem ser usados. Né? Então, o tratamento oral, de novo, terbinafina e itraconazol. Os dermatófitos, em geral, têm uma boa resposta a terbinafina e itraconazol, é o que a gente mais usa. Né? Aí vai usar terbinafina por 1 a 2 semanas, é mais ou menos o mesmo esquema da tinea corporis. 1 a 2 semanas e o itraconazol 200 mg ao dia, pode ser tudo num momento só, por 1 a 2 semanas também. Então, passando para a tinea capitis, tá? Tinea capitis, então, vai ser aquela dermatofitose que é mais comum na infância mesmo, né? Quando dá em adultos, a gente tem que pensar em imunossupressão, né? Ela é pouco comum em adultos, a não ser que esteja numa área muito com muitos casos, né? Ela realmente é mais comum na infância. A contaminação então pode ser feita
através do contato com animais que estejam contaminados, né? Isso vale principalmente para o Microsporum canis, que no sul e no sudeste é o fungo mais comum, o tipo de fungo mais comum, né? Também pode ser transmitido por fômites, por escovas contaminadas, por pentes contaminados ou contato com o solo. Né? Então, como eu disse, aqui no sul e no sudeste, o Microsporum canis é mais comum, no norte e no nordeste, o Trichophyton tonsurans é o tipo de fungo mais comum. Isso muda um pouquinho na parte do tratamento. Né? Os tipos clínicos, a gente tem basicamente três. Na verdade, tem outros, né? Mas são menos comuns. Então, eu vou citar os três tipos mais comuns. A tina tonsurante, né, que é aquela placa que agora depois, mais adiante eu vou mostrar as fotos, aquela placa com os pelos cortados, que a gente diz tonsurados, né, descamativa, né, mais arredondada. Nas infecções pelo Microsporum, pode ser tonsurante e pode ser, normalmente a placa costuma ser única, né, e o Trichophyton, normalmente as placas costumam ser múltiplas, isso ajuda um pouquinho na diferenciação. Né? Depois a gente tem a apresentação do Carium, né? Que é aquela apresentação super inflamatória, com pústula, com abscessos, né? Bastante secreção. Muitas vezes a gente confunde com a infecção bacteriana, né? Porque tem bastante secreção, né? Pode deixar cicatriz, inclusive alopecia cicatricial, né? O cabelo pode não crescer mais nos casos mais graves, né? E é ocasionada por fungos normalmente zoofílicos, né? Às vezes geofílicos, que são aqueles fungos que são menos adaptados, né? E por isso fazem essa reação maior. Depois a gente tem a tinea favosa, né? Que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem que lembrar, né? Porque ele tem casos de áreas endêmicas no Rio Grande do Sul, no restante do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem mais relatado, no restante do Brasil é bem menos comum, né? E é uma alteração que costuma dar em microendemias, assim, em pequenas áreas, famílias, comunidades, né, mais rurais normalmente, que fazem infecção pela tinea favosa, que é o Trichophyton Schoenlein, né? Costuma ser uma infecção mais crônica e também pode deixar cicatriz. Então, aqui as apresentações, né? Aqui a gente tem a apresentação tonsurante, né? Essa aqui é a clássica, que ficam aqueles pontinhos pretos, que são os pelos tonsurados, né? Aqui uma apresentação mais inflamatória do Carium, né? A gente tá vendo bastante pústulo, aqui também parece ter bastante pústulo, né? Aqui com lesões múltiplas, né? Já pensando num Trichophyton, né? Seria uma tonsurante por Trichophyton, digamos assim, se a gente for fazer uma classificação só pela clínica, né? O ideal é a gente sempre ter o micológico, né? Isso são todas características que são mais comuns, mas não são definitivas. A gente tem que fazer micológico para ter certeza do tipo de fungo que está acometendo. Né? E daí vamos para os diagnósticos diferenciais. Né? Então a gente tem diversos diagnósticos diferenciais, alguns bastante comuns. Né? A alopecia areata é um diagnóstico diferencial bem importante. Né? Aqui nós temos um exemplo nessa flechinha preta aqui, inclusive, uma das coisas que a gente usa, né? A alopecia areata, ela não costuma ter descamação, né? Isso é bem importante, né? A tina geralmente tem descamação, né? A grande maioria das vezes. E a alopecia areata não. E a alopecia areata tem esses pontos, esses pelos que a gente diz que são pelos em exclamação, né? Que tem a pontinha que fica perto do couro cabeludo bem fininha e depois ele
grossa, né? Isso é característico da alopecia areata, para fazer essa diferenciação. Também lembrar da alopecia por tração, né? Mais comum nos fototipos mais altos, nos negros, né? Que acabam prendendo o cabelo e fazendo essa alopecia, né? Então, isso é um diagnóstico diferencial importante com a tínia, né? Às vezes, de repente, pode ter uma alopecia de tração e uma dermatite seborreica junto, então tá descamando, né? O que dificulta um pouquinho. A mesma coisa para a alopecia areata. Está descamando com a dermatite seborreica, dificulta um pouquinho. Mas sempre perguntar como é que o paciente prende o cabelo, lembrar que tem essa possibilidade. Tanto a dermatite seborreica quanto a psoríase podem fazer essa apresentação que a gente chama de pseudotínia mentácea, né, ou tínia mentácea, que é essa descamação importante, né. Não costumam fazer alopecia, não costumam fazer a quebra do fio, né, e isso a gente usa para fazer esse diagnóstico diferencial com a tínia capitis, que costuma quebrar o fio, né. Tanto a psoríase quanto o impetigo quanto a dermatite seborreica não fazem a quebra do fio, ou raramente fazem. Então, a tínia capitis a gente sempre vai usar o tratamento oral, sempre, né? Mesmo que o cometimento seja pequeno. Né? As duas medicações mais indicadas são a griselfulvina, né? Como eu falei, é uma das poucas indicações assim bem definidas para a griselfulvina, né? Já é bastante utilizada em crianças, né? A gente aqui no Brasil tem uma dificuldade com a apresentação, porque para crianças pequenas que não tomam comprimido, a gente não tem apresentação comercial do xarope, não existe, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a diluição, né? O ideal é que tenha um farmacêutico para fazer isso, né? Porque daqui a pouco vai pedir para o paciente fazer em casa, não vai conseguir ter a dose certa, né? Então, o ideal é que a gente conseguisse que fosse feita por um farmacêutico a diluição da medicação, tanto a griselfulvina quanto a terbinafina. Tá? Então, a griselfulvina tem uma ação maior para as infecções por micrósporum, daí a importância do micológico, né? A griselfulvina para micrósporum, a terbinafina para tricófton, né? O micrósporum, voltando a lembrar, é mais comum no sul e no sudeste, né? Botei as doses e o tempo de tratamento direitinho, né? Isso vale para a apresentação que existe no mercado, né, da griselfulvina, né? A terbinafina, então, dependendo do peso do paciente, a gente usa as doses, né? Tem outras maneiras de calcular, mas essa aqui é mais prática. A terbinafina, de maneira geral, tem um tempo de tratamento bem menor, né? Então, cada vez está se usando mais a terbinafina por uma boa resposta, tricófton, né? Que é mais no norte e no nordeste, e por um tempo de tratamento menor. Importante, deixa eu voltar aqui, importante lembrar da parte da griselfulvina, da monitorização hepática, né? A griselfulvina faz bastante hepatotoxicidade, isso é um dos motivos pelo qual a gente tem usado cada vez menos, né? Então tem que pedir exames hepáticos, tá? E acompanhar com exames hepáticos para ver se não está fazendo hepatite ou alteração de transaminases. Lembrar que crianças que têm epilepsia e usam fenobarbital também tem que ter cuidado, né? A griselfulvina, assim como o itraconazol, mais até, tem bastante interação medicamentosa. Então a gente tem que atentar para esses detalhes, assim, de ver se a criança não usa outros remédios e se não vai fazer interação com outros remédios, principalmente os anticonvulsivantes. A gente usa o cetoconazol shampoo como adjuvante, né, no auxílio do tratamento, né? Pode usar também nos contactantes, isso é uma coisa que é um pouco controversa, mas às vezes os contactantes que são assintomáticos, principalmente os adultos, podem transmitir de novo a doença. Então a gente usa o cetoconazol nos contactantes. Isso não é bem definido, né? Evitar sempre compartilhar escovas ou pentes, né? Essa questão dos familiares que eu comentei, né? Os familiares podem estar carregando a doença, né? Normalmente, o tratamento, não o tratamento oral, dificilmente vai usar um tratamento oral, mas o uso do cetoconazol é controverso. Sempre lembrar de olhar os bichinhos, né? Principalmente cachorro, gato. Os animais são os grandes transmissores da tínia capitis por micrósporum, né? Principalmente micrósporum canis. Né? Questão de escola, de contaminação, né? De algumas áreas que possam estar tendo muitos casos. Isso também é controverso, né? Se vai tirar a criança da escola, por quanto tempo tem que tirar da escola para não contaminar, né? Logo no início do tratamento, teoricamente, se usar o tratamento oral e o cetoconazol shampoo, reduz muito a chance de contaminação, né? O ideal é deixar a criança o menos possível longe da escola, né? E exceto casos em que se está tendo realmente um surto da doença, e que aí tem que se pensar individualmente para cada caso, né?
Sempre lembrar também da infecção bacteriana, né? É bem menos comum, tá associada, é bem menos mesmo. Normalmente o que acontece são casos de Carium que são erroneamente diagnosticados por infecção bacteriana e acabam sendo tratados com antibióticos. Na dúvida, acaba se tratando, né? Até porque uma infecção bacteriana na área da cabeça, uma erisipela, uma celulite, é sempre perigoso. Então acaba se usando junto um tratamento antibiótico, né? Mas o Carium realmente é a apresentação mais comum da secreção e essas manifestações mais inflamatórias. Para terminar as tíneas, então, vamos falar da onicomicose, né, que é super prevalente também, sempre vem acompanhado da tínia pedis e da tínia mano, né, de sempre não, né, normalmente acompanhado da tínia pedis, né, e pode também ser acompanhado da tínia mano. É mais comum em homens, raramente acomete somente as mãos. Se tem acometimento só das mãos, tem que pensar em cândida, né, normalmente não vai ser dermatófito. Tá? É responsável por 50% dos casos de alteração guial. Ou seja, nem sempre a unha que está distrófica, a unha que está alterada, vai ser uma onicomicose. Os pacientes já chegam na consulta dizendo que estão com uma micose no dedo. Não, nem sempre, né? Às vezes tem outras doenças, vou mostrar os diagnósticos diferenciais, que também vão fazer alteração guial, nem sempre é fungo. Né? Também tem os tipos, né? Os tipos dependendo da maneira como a unha vai ser invadida, tem o tipo subunguial, o tipo branco superficial, né? Que é esse tipo aqui dessa figura mais acima, é mais comum em imunossuprimidos e pacientes com HIV, né? Que é uma micose que deixa toda a unha mais superficialmente branca, né? E tem o subungual proximal, que é um tipo mais raro, também mais comum nos pacientes com HIV. Então, falando desses diagnósticos diferenciais, né? Temos a psoríase, sempre lembrar de examinar toda a pele, né? A gente tem que lembrar que as distrofias podem vir também de vasculopatias, né? Tanto arterial quanto periférica, o paciente que tem diabetes, né? Que tem uma alteração vascular importante pode fazer também alteração guial. Né? Trauma é uma alteração importante que eu não botei aqui, que a gente tem que lembrar o paciente que mexe muito na unha, faz distrofia de tanto mexer, né? Isso é um diagnóstico que a gente tem que frisar e tem que dizer para o paciente parar de mexer na unha, né? Vamos mais aqui. Também tem o líquen plano, que isso aí são doenças cutâneas mais específicas, né? Mas só para citar que nem sempre uma alteração de unha, às vezes aquela unha que a gente está tratando por séculos e não melhora, talvez não seja uma onicomicose, né? Daí, de novo, a importância do exame micológico. Tem que fazer exame micológico sempre. Tá? Então, com relação ao tratamento, né, da onicomicose, é difícil, é um tratamento complicado. Nem todos os pacientes precisam ser tratados, né? O paciente daqui a pouco não tem queixa e o médico vai lá e quer tratar a unha, não precisa, né? O tratamento ele só é feito se o paciente tem uma queixa estética ou tem um desconforto, né? Estão aqui as indicações, ou tem algum fator de risco para fazer erisipela, né? Pacientes que têm história de erisipela e celulite de repetição tem indicação de tratar. Pacientes que são diabéticos e têm outro fator de risco para erisipela, de repente tem uma insuficiência venosa, tem edema de membros inferiores por outros motivos, uso de medicações, etc. Esses são pacientes que têm indicação de tratar, né? Ou pacientes que realmente têm um desconforto. O desconforto a gente às vezes consegue melhorar só com o afinamento da unha. Né? A gente usa esse cerato de ureia, 40%, para afinar a unha. A gente costuma aplicar à noite, botar a oclusão de esparadrapo, lembrar de proteger bem a pele ao redor, usar uma vaselina, uma vaselina sólida, até óleo mineral, para proteger a pele ao redor e aplicar o cerato. Né? Ele vai amolecendo a unha e melhora o desconforto. Muitas vezes só isso já o paciente não precisa mais de tratamento, né? Mais tranquilo de tratar, porque os tratamentos realmente eles são difíceis, tá? Tratamento tópico a gente reserva para casos com pouco acometimento, tá? Casos que não afetam a matriz, né? A parte inicial da unha, porque senão eles não vão ter boa resposta. Os cremes e as soluções são totalmente ineficazes para a infecção de unha, né? A gente vê que muitas vezes são prescritos soluções para colocar debaixo da unha, não serve para nada, o paciente está jogando dinheiro fora, né? Então, assim, soluções debaixo da unha não funcionam. Se vai tratar tópico, se vai tratar a unha tópico, tem que ser com esmalte, né? Não adianta ficar passando cremezinho e ficar passando a solução. Então, esmalte é mais caro, né? Mas é o que funciona se vai optar pelo tópico. Então, a gente usa basicamente o ciclopirox ou a morofina, né? O ciclopirox pode ser usado
Normalmente a gente costuma prescrever 2 vezes na semana, né? Mas se for olhar o fabricante de uma das marcas, aconselha usar só uma vez por semana, né? Ele é usado até a melhora clínica, sempre se orienta o paciente a lixar a unha, né? Antes de aplicar. E a morfina uma vez por semana também até melhora clínica. Não tem tempo de tratamento. Às vezes o paciente fica 2 anos tratando, às vezes o paciente fica menos tempo, depende muito do acometimento. O tratamento oral, então, para a maioria dos casos é necessário, né? Aqui, mais uma vez, né, para os dermatófitos, lembrar da terbinafina. Ela, sem dúvida, é a medicação de primeira escolha, terbinafina, né? Ela vai ser usada, então, ela é mais eficaz do que as outras, né? A gente tem estudos comparando as medicações, né? Ela é bem mais eficaz do que as outras. Bem não, mais eficaz do que as outras, porque ela também não é tão milagrosa assim. Então, ela é mais eficaz, tem uma menor interação medicamentosa e tem uma menor toxicidade, né? Então, assim, grande problema é o custo, né? É uma medicação cara, né? Então, é a primeira opção, mas é mais cara. Então, a gente vai reservar as outras opções, se tiver acesso, né? Daí tem os outros poréns. Para a mão, a gente usa 6 semanas, para os pés, a gente usa 12, tá? Às vezes a gente vê o paciente estar 2 anos usando remédio antifúngico. Não é assim, né? Por quê? Porque a gente vai usar 12 semanas e a medicação vai continuar na unha, vai continuar agindo, né? A gente não precisa sair emendando o tratamento aí por 6 meses, 9 meses, daqui a pouco 12 meses, sem esperar a resposta, né? Às vezes a gente vê que o acometimento ainda está grande e tem que acabar aumentando o tempo de tratamento. Mas normalmente o preconizado são 3 meses, tá? Para os pés. E traconazol a gente usa então, também é uma boa opção de tratamento, a gente usa o sistema de pulsos, né? O que são os pulsos? A gente usa durante uma semana por mês. Né? Então usa 7 dias para 21, usa mais 7 dias para 21, né? 200 miligramas 2 vezes ao dia daí. Itraconazol, lembrar, pacientes idosos, tá? Que usam muitas medicações, tem que checar as interações medicamentosas. Omeprazol não dá para estar usando junto, né? Às vezes a gente até aconselha parar o omeprazol durante o tratamento, porque senão não vai absorver, né? Tem a interação com a varfarina, que é muito importante, né? Se o paciente está usando o anticoagulante, vai alterar totalmente o TP do paciente, né? Então tem uma interação com varfarina, com digoxina também é uma interação importante. Né? Para as mãos vai usar 2 meses, 2 pulsos, né, na verdade. Para os pés, de 3 a 4 pulsos. Daí reavaliar a mesma coisa. Continua agindo a medicação depois que para o tratamento. O fluconazol, a gente vê muita prescrição de fluconazol para tinea de unha, né? A onicomicose por dermatófito. Muito fluconazol. É baixíssima a eficácia do fluconazol, né? Menos da metade dos casos vão ter resposta ao fluconazol, né? Dá para prescrever em casos que não se tem opção, em casos que não se tem acesso? Dá para prescrever, mas tem que saber que menos da metade dos pacientes vai ter cura. É uma opção, né? Mas lembrando disso, é uma opção com uma baixa eficácia. Né? Com relação aos exames laboratoriais de tratamento, então isso é um pouco controverso, tá? Os exames laboratoriais, se é necessário pedir para olhar principalmente questão hepática, né? O que se diz, né? A terbinafina, o FDA fala mais isso, né? Como está escrito no produto do comercial de que se tem que pedir exames, acaba se pedindo. Não tem estudos assim, né? Então, assim, se pede exames iniciais para ver se está bem, se está tudo ok com o fígado, com o rim, etc. Né? Se o paciente é saudável, não tem problema nenhum, né? Não precisa pedir mais. Né? Se o paciente tem alguma alteração que possa interferir no tratamento, se pede depois do primeiro mês de tratamento um novo exame para ver se está tudo ok e depois não precisa mais, a não ser que o paciente tenha sintoma. Né? O itraconazol é a mesma coisa, tá? O que a gente acaba fazendo é sempre pedindo no início do tratamento e na maioria das vezes acaba pedindo depois de 2 meses de tratamento para ver se está tudo ok, né? Isso é o mais seguro a se fazer, né? Mas daqui a pouco um paciente jovem, saudável, não tem problema nenhum, queixa nenhuma, né? A princípio não seria errado tratar sem ter esses exames, né? Mas pela prudência a gente acaba sempre pedindo, tá? Aquilo que eu já falei, a melhora depois que se para o tratamento ainda continua, depois de 9 a 12 meses de tratamento, continua a ter ação à medicação, né? Isso o paciente tem que saber. A gente depende muito do crescimento da unha, né?
Então, assim, a unha que está doente, ela vai crescer muito devagar. Então, ela crescendo devagar, a gente vai ter muito tempo, a melhora vai ser devagar, né? Isso no início já tem que falar para o paciente, porque senão ele vai ficar frustrado. Vai usar os 3 meses e vai ver pouca mudança, né? Então, tem que saber que vai demorar essa mudança. Mesmo parando o tratamento, vai estar agindo a medicação. Né? Às vezes a gente vê essa remoção de unha, né? Remover a unha, a gente até é indicado para quando o acometimento é de uma unha só. Só que tem que usar o tratamento igual, seja de esmalte, seja de oral, tem que fazer principalmente o oral, né? A gente usa junto, porque senão o fungo fica ali, né? Tu tira a unha, mas o fungo vai ficar no mesmo local e vai infectar a unha seguinte, né? Então até pode fazer a remoção se tá querendo uma resposta mais rápida, mas vai ter que usar o antifúngico também. Então por último, só citando a Tinea Incógnito, né, que a gente vê muito, né, como eu falei no início da apresentação, a gente vê muito o uso dos corticoides tópicos, às vezes em formulações, o famoso quadriderme, que a gente chama, que tem tudo, né, tem corticoide, antifúngico, antibacteriano, isso nos dificulta terrivelmente a vida, né, porque o aspecto clínico fica totalmente indistinguível, a gente não consegue fazer um diagnóstico clínico, né, então tanto para o uso tópico quanto pacientes que de repente estão usando uma medicação, um corticoide oral, uma medicação imunossupressora, também vai ter alteração, porque a resposta inflamatória altera e aí a clínica fica diferente, né? Então são as duas ocasiões em que a gente tem essa tínia diferente, né? Que normalmente o que elas ocorrem na virilha, nas pernas, no rosto e nas mãos, né? O que a gente vê? A gente vê uma redução da descamação, uma redução da resposta inflamatória, às vezes pode ter atrofia, telangiectasia, até estrias, principalmente na região da virilha, pelo uso crônico do corticoide, né? As estrias, os nódulos, né, que a gente chama às vezes de granuloma tricofítico, que é o granuloma ocasionado pela a invasão do folículo do pelo, às vezes o uso do corticoide ajuda nisso, né? Então, isso sempre tem que lembrar, né? Daí, de novo, importância do micológico. Tem que fazer raspado das lesões suspeitas. Não parece tanto, mas eu tenho alguma suspeita que tem uma bordinha lá que de repente pode ser uma tínia. Vai fazer o micológico. Porque talvez seja uma tínia mexida, talvez seja uma tínia que foi alterada pelo uso de corticoide. Aí tem os diagnósticos diferenciais, tanto para cândida quanto para eczemas de maneira geral, né? Pode parecer qualquer coisa, porque fica totalmente alterado. Nesses casos, a gente prefere usar medicação oral, tá? Porque a gente não costuma ter uma boa resposta com medicação tópica, né? Até porque no momento que para o corticoide, se o paciente está usando um corticoide de alta potência, vai fazer muita reação. Então, assim, tem alguns autores que até indicam que continue usando um corticoide de baixa potência durante o tratamento oral com um antifúngico, porque senão o paciente vai ter uma reação muito grande no momento que para de soco, assim, de repente, a medicação, o corticoide tópico. Né? Então, fazer um tratamento oral, pode usar um corticoide de baixa potência junto até a melhora clínica com o corticoide oral. Tá? O que a gente vê bastante? O paciente tem a lesão de cândida, de dermatófito, trata com corticoide, né? Melhorei, fiquei bom, né? Melhora a coceira, melhora a reação inflamatória, né? Vou parar de usar. Aí volta tudo, né? Aí o paciente vai lá e usa de novo o corticoide, né? E é isso que acontece. Então a tina incógnita é muito comum porque acaba se vendo bastante o uso por conta, né, das medicações. Então a gente tem que sempre lembrar disso. E agora, rapidamente, sobre candidoses, né? Eu não vou falar sobre cândida nem de mucosa oral, nem de mucosa genital, não vou falar das cândidas invasivas, eu vou falar mais só do acometimento cutâneo, acometimento de unha, mais para um diagnóstico diferencial. Tá? Então, fatores de risco, né? Diabetes, a oclusão, né? A umidade, né? Seja das regiões inguinais, intermamárias, né? A obesidade, aumento da sudorese, imunossupressão, né, o HIV e para as áreas de boca, né, mucosa oral, também a xerostomia. Então, clinicamente, eu já falei quando eu falei do diagnóstico diferencial de tinea cruris, elas são muito eritematosas, né, isso destoa bastante das dermatofitoses. Elas costumam ter erosões, costumam ter fissuras, costumam ser doloridas, né, as lesões clínicas das cândidas. Né? As regiões mais ou menos que eu falei, lembrar também das dobras abdominais dos pacientes mais obesos, sucro interglúteo também, espaços interdigitais, principalmente para quem tem
contato com água, a gente que lava muita coisa com as mãos vai ter interdito de mão, né? Os pacientes já com os outros fatores de risco são mais propensos, né? E lembrar, importante lembrar da paroníquia, né? A paroníquia nas mãos às vezes é confundida com dermatófito, né? A paroníquia é diferente. A paroníquia é uma infecção, pode ser por cândida, tem outras causas, mas infecção por cândida em quem tem muito contato com água e acaba fazendo essa inflamação periungual, né? Fica bem vermelho e a partir dessa inflamação causa a distrofia da unha, né? Então, isso é um diagnóstico importante diferencial com a, com a onicomicose por dermatófito, tá? Tratamento, então, é sempre procurar manter local seco, né? Usar o próprio antifúngico em pó depois do tratamento, não o pó para o tratamento, mas para prevenir a recorrência. Tem algumas formulações em pó do antifúngico para ser usadas 2 vezes na semana, por exemplo, uma vez na semana para prevenir que volte, né? O pó ajuda a manter o local seco, né? E o antifúngico já ajuda a prevenir a recorrência, tá? A gente pode, então, tratar com tópicos, né? Normalmente 2 vezes ao dia. Não tem tempo de tratamento bem definido, a gente usa até melhorar a clínica, tá? Normalmente a gente usa os mesmos 30 dias, né? Mas isso não é bem estabelecido. Ciclopirox in vitro, né? Nos estudos in vitro, ele tem uma melhor eficácia, né? Do que as outras medicações, né? Isso no dia a dia a gente até nem vê tanta diferença, mas para saber que é uma opção. A anistatina também 2 vezes ao dia é uma opção do tratamento para cândida, não funciona para dermatófito, tá? Então, se tem certeza que é cândida, pode usar anistatina. Se está na dúvida, usa o ciclopirox, né? Os azólicos também podem ser uma opção de tratamento, né? A terbinafina não funciona, nem a tópica, nem a tópica funciona até, mas a oral não funciona, né? Então, tratamento oral, a gente vai usar o fluconazol, agora sim o fluconazol como primeira opção, diferente dos dermatófitos. Para cândida, a gente vai usar o fluconazol via oral, 2 a 6 semanas, depende da resposta, depende da extensão, depende da absorção. Lembrar que o fluconazol, assim, ó, a absorção dele das medicações manipuladas, né, o que eu vejo de experiência prática é que é muito ruim. Os pacientes não melhoram com o uso dos remédios manipulados, né? Isso está muito em voga, né? As farmácias todas oferecem o fluconazol manipulado, mas particularmente eu acho que o efeito é ruim, né? Então, procurar usar uma medicação pronta. Tem diversos genéricos, né? Com algumas respostas variáveis, mas melhores do que o uso da medicação manipulada. O itraconazol também é bastante eficaz contra a cândida. Tá na dúvida, é cândida, é dermatófito, usa o itraconazol, porque aí vai pegar as duas classes, né? O itra consegue fazer isso. Muito bem, acho que era isso, então. Referências aqui do que eu usei para falar, né? Basicamente livros textos de dermato, né? Acho que agora fica aberto para perguntas, né? Antes, né? A Marilene perguntou como evitar essas micoses. É complicado, Marilene, evitar as micoses, né? A gente tem alguns cuidados específicos, né? Para tinea pedis, né? Que eu falei, por exemplo, a gente tem que evitar andar de pé descalço, né? Esses locais assim como piscina, como vestiários coletivos, né? Banheiros coletivos, né? Tem alguns trabalhos que dizem que a gente fazer a desinfecção constante, né, principalmente com água corrente dessas áreas, reduz, né, a contaminação dos dermatófitos, né. Sempre lembrar de olhar os animais, né, tem a contaminação pelos bichinhos, que tem que ver se não tem lesão na pele, podem estar recontaminando, né, isso ajuda também a evitar, né. A gente vê onicomicose na parte de manicure, né, sempre aconselhar a usar o seu material, né? Por mais que tenha autoclave, etc., às vezes as autoclaves não são bem reguladas, né? A gente sabe que não tem muita fiscalização com relação a isso. Então, material de unha, né? Mesmo dentro de casa, cada um tem o seu, né? Vai fazer a unha fora de casa, cada um tem o seu material, isso ajuda, né? A evitar essa contaminação pelas micoses de unha, né? Muito bem, o que mais? Espero que tenha conseguido responder, mas é difícil, porque é uma doença bastante prevalente, né? Então, assim, é uma contaminação fácil. Uhum.
Aqui da Vani de Tapera, tratamento local nos casos mais severos. Eu não sei exatamente de que tu estava falando, Vani. Tu colocou aqui, embora menos comum nas crianças, opta-se por tratamento local, mesmo caso, mas de maneira geral, eu acho, né, que tu tá querendo me perguntar. Todas as tíneas, isso. Tá bom, assim, ó, a primeira coisa, né, a tínia captis. A captis não tem tratamento local, né? A tínia captis é tratamento sistêmico, mesmo nas crianças, né? As crianças com acometimento de outros tipos de alteração normalmente não tem um acometimento muito extenso, até porque não é tão comum nas crianças, né? Então a gente realmente opta pelo uso de cremes, né? Tratamento tópico, né? Não costuma usar tratamento sistêmico, exceto se a criança tiver alguma imunodeficiência, se tiver algum fator de risco importante, aí a gente vai usar tratamento sistêmico, senão, realmente, tratamento tópico, os tópicos todos podem ser usados, exceto a butenafina, que é só acima de 12 anos, né? Os outros tópicos não tem problema usar em criança, né? Bem. A Fernanda que pergunta, você falou em psoríase, por que ela se manifesta mais no inverno? Fernanda, a psoríase, assim, abrindo, falando fora dos fungos, a psoríase acaba se manifestando mais no inverno porque por alguns fatores, né? Mas o mais importante deles é pela falta de sol, porque assim a exposição solar ajuda a o controle da psoríase, né, reduz a inflamação, é nos tratamentos que a gente usa inclusive a fototerapia no tratamento da psoríase. Então, como a gente fica com o corpo mais coberto no inverno, por isso que ela se manifesta mais no inverno. Além disso, pele mais seca, aquele banho mais quente, né? Isso causa mais lesão na pele de uma maneira geral e também isso também propicia o aparecimento da psoríase mais no inverno, tá? Vocês têm mais alguma coisa? Avani. Isso, é difícil encontrar o tratamento para criança. Não tem xarope, né? Isso foi uma coisa que eu falei quando estava falando da Tinea captis. Para criança, usar tratamento via oral é complicado, né? Para Tinea captis, para diluir também é complicado, né? Tem que tentar mandar diluir. O ideal é sempre que um farmacêutico possa fazer, né? Fazer a diluição da melhor maneira possível para conseguir fazer a dosagem correta, né? Porque não tem a medicação em xarope, né? Mais alguma coisa? Tá certo.